Olá, eu sou Renato Coelho e nessa aula eu vou mostrar uma introdução ali aos principais comandos, os primeiros comandos que você deve interagir no Docker para você começar a compreender como é que é o funcionamento dessa ferramenta. Tá? Para isso vamos utilizar o Visual Studio Code com a extensão Docker, que vai facilitar bastante a gente visualizar essas informações. Conforme a gente instalou em aulas anteriores, você pode vir aqui em aplicativos, Visual Studio Code, ele vai abrir aqui para a gente. Posso vir aqui, aumentar um pouquinho aqui o terminal para ficar melhor. Posso fechar isso, e abrir só a nossa extensão aqui. Lembrando que a gente aqui já tem um container em execução, que é o container da aplicação da interface web, que ele fica em execução de forma contínua. A imagem referente a ele, mas aqui, deixa eu minimizar tudo e a gente começa aqui do primeiro passo, que é, deixa eu voltar aqui para a raiz aqui. Antes de mais nada, caso você tenha dúvidas sobre algum comando, o mais indicado é você dar um docker -help. Que aí você faz o seguinte, docker -help. E no docker -help ele vai mostrar exatamente todas as combinações possíveis e explicar de forma detalhada do que efetivamente aquele comando ou aquele conjunto de comandos com parâmetros ele faz dentro do próprio ambiente. Então, por exemplo, se a gente vem aqui no início, quando a gente dá o docker -help, ele mostra como é que é a sintaxe, que aí tem o comando padrão, é docker, tem as opções e tem o comando em si. Então, por exemplo, a gente pode dar um docker run, docker exec, docker ps, e muitos outros dockers aqui, isso para comandos comuns, digamos assim. Aí tem comandos de gerenciamento, que são esse conjunto de comandos aqui. A gente tem comandos para swarm, temos comandos para poder fazer o gerenciamento de recursos, ou digamos assim, a manipulação efetiva deles. Então a gente tem o cp, create, tem o kill, import, por aí vai, rm, aí vai depender da sua necessidade, e aqui a gente tem um conjunto de parâmetros ou opções globais, que são -l, tem o -v e por aí vai, tem muitos outros que a gente utiliza, então esse aqui é o quesito principal. E por exemplo, aqui é o primeiro nível, né? Nós executamos um docker -help, mas você pode fazer o seguinte, eu posso dar um docker aí ps -help, que é um complemento dessa aqui. Então, help. E ele vai mostrar aqui quais são as combinações para esse comando em si. Então, nesse caso aqui, ó, o docker ps option, ele mostra para a gente quais são as opções que a gente poderia adicionar. Então, por exemplo, no ps, a gente pode colocar um -al para listar todos os containers existentes, independente se ele está em execução ou não. Posso dar um -f, -n, aí vai depender da sua necessidade. Então, no caso aqui, se você não sabe quais são os comandos, dá um docker -help. Se você achou um comando interessante e quer entender mais, docker comando -help, e ele vai entrando no detalhe de cada um desses comandos. E esse aqui é uma abordagem assim, inicial mesmo para a gente saber demandar. E o próximo passo que por exemplo, a gente deu é o docker ps. Quando eu dou um docker ps, ele mostra efetivamente todos os containers e algumas informações extras. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o container ID, a imagem, o comando que foi utilizado para poder estruturar ele, quando ele foi criado, qual o nome dele, status, porta e outras, e por aí vai outras informações. Nesse caso, se a gente tivesse containers aqui inativos, o docker ps não pegaria, mas a gente poderia dar um docker ps -a, que é aquele parâmetro que a gente viu na documentação. Se tivesse, sei lá, 30, 40 containers aqui parados por algum motivo, ele listaria, mas como a gente só tem um único e ele está em execução, ele vai aparecer em ambas as execuções aqui, tanto com parâmetro -a ou parâmetro, sem parâmetro na verdade, né? E, por exemplo, aqui, se a gente quiser visualizar, por exemplo, visualizar a nossa lista de imagens. Se a gente vier aqui na nossa extensão aqui do Docker, a gente tem aqui um Docker Image, que é exatamente essa aqui, ó.
que aqui ele lista. Mas se você quiser usar o comando mesmo, é só fazer isso aqui, ó, docker image ls. Dou um enter, ele vai listar aqui, ele mostra qual é o do repositório local, qual é a tag que está sendo utilizada, o ID da imagem, quando que ela foi criada e o respectivo tamanho. Então, com esse comando image ls, na verdade o comando ls ele tem várias outras combinações. Por exemplo, eu posso dar um docker volume ls, ele vai listar os volumes que a gente tem. Eu posso dar um docker network, que são as nossas redes, network ls, ele vai listar. Então, qualquer um dos componentes que nós temos aqui, ou sua grande maioria, a gente pode dar um docker, comando e o ls para a gente saber o que a gente tem de recursos referente a esse item. Tá? Então, esse aqui é um comando relativamente muito útil. E outro comando interessante também é o nosso docker pull, né, que a gente usa para poder baixar imagens. Por quê? No momento que você vai executar um comando, um docker run, por exemplo, docker run, ele se encarrega por si só de, no momento de vai estruturar o container, verificar se aquela imagem em questão que foi passada existe ou não, ou se no caso, o que acontece? Se ela não existir, ele busca, mas também tem a possibilidade de você baixar a imagem. Então, para isso, a gente usa o comando aqui, ó. Se eu quiser ter ela local, ou quiser, sei lá, fazer inspecionar essa imagem, tem como baixar ela para a gente poder fazer isso, inspecionar ela. Então eu posso dar um docker pull, eu posso dizer qual é a imagem, por padrão ele já vai buscar do nosso registry lá, que é o Docker Hub. Por exemplo, eu vou baixar do Ubuntu. Lembrando que nesse ambiente aqui de desenvolvimento, eu estou usando no Ubuntu Desktop o 20.04. Então, eu estou usando o 22.04. Então eu posso vir aqui, ó, botar a tag 22.04 para poder ter acesso a exatamente, ponto aqui na verdade, 22.04 para a gente poder baixar uma imagem no Ubuntu. Então, vem aqui, vou fazer o pull, vou baixar. Se a gente abrir aqui, ó, de imagens aqui, já ele vai aparecer, ó, já está aqui disponível. E se eu quisesse ver via terminal, é só dar um docker image ls. Perfeito, tenho aqui duas imagens. Posso inspecionar essa imagem, posso executar outros. Que nem, por exemplo, como eu comentei, qual seria a intenção de baixar uma imagem, sendo que eu consigo baixar ela no momento da execução do Docker Run? É a possibilidade de fazer como é que se diz, inspecionar. Então, para isso, eu posso dar um docker inspect Ubuntu, que é a imagem que nós vamos analisar, que no caso aqui é a imagem 20.02. Quando eu rodo esse comando, ele gera para mim um JSON com todas as informações. Então, muitas vezes, se você quiser entender no detalhe quais são os componentes que estão vinculados a uma determinada imagem, docker inspect e a imagem que você quer analisar, ou no final das contas, você pode analisar uma rede, você pode analisar um volume, isso vai depender da sua necessidade. Que nem aqui no caso, deixa eu limpar aqui, ó, vamos dar uma inspecionada na nossa rede, pelo menos nenhuma se eu der aqui um docker network ls, ele vai listar para a gente as 3 redes que a gente tem padrão, mas a principal aqui é a Bridget, nesse caso aqui. O que acontece? Para mim inspecionar ela, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um docker network, e eu posso colocar um inspect, e eu digo qual é a rede que eu quero inspecionar, que é a rede Bridget. Uma vez feito isso, e eu executar aqui, ó, ele vai me trazer todas as informações dessa rede. Então, eu tenho quando que ela foi criada, qual é o drive dela, qual é a interface de subrede dela, que no caso aqui é a subnet, né? Qual é o endereço, a faixa do endereço de IPs. No caso aqui, eu tenho os IPs da faixa, essa aqui é a classe, se eu não me engano, é a classe B, de IPs privados. Então, ela tem essas informações. Tem outros detalhes aqui, ele mostra no caso, qual containers ou quais recursos estão vinculados a ela. Está vendo que a gente já tem um container incluído aqui, que é o portainer. Qual é o IP que ele adquiriu quando ele foi incluído dentro dessa rede. E tem uma coisa interessante, que é no caso dos options. Os options aqui, ele mostra algo bem legal. Ele mostra
qual é a nossa interface de rede do nosso host da máquina principal que ele está vinculado, que ele está conectado. Por quê? O Docker nada mais é do que uma aplicação ali que está de um ambiente que está rodando, só que para se conectar com a internet de forma externa, ele tem que se vincular de forma default a alguma interface de rede que exista nessa máquina aqui. Então o que acontece aqui? Está vendo que ele está vinculado aqui exatamente à interface de rede chamada Docker 0. A gente tem aqui o MTU 1500, algumas configurações, e ele está vinculado à faixa de IP do tipo B, que é 172. Então, se eu fizer aqui uma comparação, ó, eu estou visualizando as informações inspecionando a nossa rede Bridget. Se eu adicionar um novo terminal aqui, ó, deixa eu só redimensionar ele aqui. Se eu executar o comando IPA, ele vai listar para mim todas as interfaces de rede que eu tenho nesse meu computador aqui. E se a gente procurar aqui, ó, a gente vai achar exatamente aquela que a gente tem ali embaixo, que é a Docker 0. Ó. Ela está aqui, ela me mostra que ela está a interface de rede que o nosso Docker está acessado é exatamente essa Docker 0, na faixa de IP 172, que é essa que está aqui, e é exatamente por aqui que ele consegue se conectar externamente com a internet. Então, por aqui a gente já consegue visualizar essa interação do Docker com a nossa máquina principal, com o nosso notebook ou computador, vai depender da implementação que você fez. Então, nesse caso, que nem a intenção dessa primeira aula da interação aqui com os principais comandos, é exatamente isso, é mostrar, por exemplo, como é que é a sua interação com a própria documentação, para você descobrir quais parâmetros, quais componentes você deve adicionar num comando ali do Docker para você poder utilizar, ou então, por exemplo, como você interagir com os componentes, baixar uma imagem, como eu mostrei, como inspecionar componentes ali, artefatos que tem ali dentro, como inspecionar uma imagem, uma rede, nesse caso que eu mostrei, como que ela está vinculada à rede principal desse computador. Então, esse primeiro contato aqui foi mais de mostrar essa interação com esses recursos iniciais ali, que dão uma visão geral de como que é o funcionamento do Docker. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima aula.